Olá pessoal, boa tarde. Eu me chamo Erasmo. Eu me chamo Thalia. Genesi. E somos alunos do curso de Licenciatura em Computação da UFES, do Polo de Marcelino Vieira. E agora iremos apresentar o trabalho de prática de ensino 6, que tem como título do projeto Estudando Matemática através dos aplicativos GeoGebra e o Excel. Bom, os componentes, como já foi citado, somos nós três. Neste projeto, apresentaremos aos alunos da primeira série do ensino médio os aplicativos educacionais, GeoGebra e o Excel, para o estudo da matemática. Através dos mesmos, podemos estudar geometria, álgebra e cálculo. Com o GeoGebra, podemos desenhar pontos, vetores, segmentos, linhas e funções, tudo de forma interativa. Bom, nesse ponto, vamos discutir como utilizar o GeoGebra no cotidiano escolar. Bom, como o intuito do trabalho em si era criar um projeto que pegasse uma ferramenta computacional e inserisse no meio educacional, então a gente escolheu uma disciplina que ela tem muita carência e muita dificuldade por parte dos alunos, que é a matemática, para trabalhar junto a essa disciplina com os professores o Excel e o GeoGebra. Especificamente agora vamos falar do GeoGebra, que, como foi citado, serve para trabalhar com o plano cartesiano, a equação do segundo grau e a operância a seguir. O GeoGebra é mais um software para matemática, né? Qual o público-alvo? Bom, o público-alvo que a gente escolheu para o nosso trabalho são alunos da primeira série de ensino médio que estão vendo, que devem estar vendo os conteúdos de planos cartesianos e equações de primeiro e segundo grau. Bom, pessoal, aí na parte dos objetivos, a gente escolheu aí as tecnologias de informação e comunicação para tentar trazer mais uma interatividade para a sala de aula, uma vez que, principalmente os professores de matemática, se queixam muito aí da dificuldade dessa disciplina, já que é conhecida como uma disciplina crítica em termos de conhecimento, os alunos apresentam grandes dificuldades, e aí, utilizando esses aplicativos educacionais, no caso, como já foi citado, o GeoGebra e o Excel, a gente vai tentar mudar esse quadro aí tão negativo que a matemática está inserida, né? Vale salientar que, por ser uma disciplina que pede mais um pouco do aluno, a inserção desse tipo de ferramenta torna as aulas mais dinâmicas e mais atrativas por parte dos educandos envolvidos. A metodologia. No caso, os alunos serão levados ao laboratório de informática, onde os mesmos irão abrir o aplicativo GeoGebra e executar todas as atividades propostas. Que no caso é realmente o intuito, é da gente ser monitores, mas os alunos serem os autores do aprendizado. Então a gente vai apenas demonstrar como funciona e eles mesmos irão executar as atividades. Aqui é a janela inicial, quando a gente abre o aplicativo. Vale salientar também que tem o Linux, que é o sistema operacional mais utilizado nas escolas brasileiras. Então é uma alternativa já para as escolas que possuem laboratório utilizar no seu cotidiano e não só no projeto. Agora vamos para o GeoGebra na prática. A gente vai mostrar um pouquinho, são duas atividades. A primeira são a marcação de pontos no plano cartesiano, que Erasmo vai executar, e a segunda sou eu que vai falar sobre as equações de segundo grau e mostrar os gráficos e os eixos. Sim. Vale salientar, né, como a gente vai para o laboratório de informática da escola, todos os computadores da escola já têm instalado já, que como é o Linux, mas também quem quiser baixar em computador normal com outra versão sem ser o Linux também é. O site é www.geogebra.org. Aí aqui é a tela inicial do GeoGebra. Como aqui está o plano cartesiano desenhado, para colocar a malha, você clica com o botão direito e tem é malha. Aí aqui em cima são a barra de ferramentas, aqui no menu de ferramentas. Aí aqui tem colocar os pontos, tem a reta perpendicular, aí tem os polígonos, o círculo de dados, centro e um de seus pontos. Aqui tudo que geralmente o ensino médio está usando. Aí aqui eu vou adicionar alguns pontos. Aqui, ó. Automaticamente, quando eu adiciono o ponto, aqui em cima, ó, automaticamente já vai para lá.
Já mostra as coordenadas. Olha, A e B, vou colocar o C aqui. Pronto. Agora eu vou fazer o segmento dessa reta. Tá aqui, ó. Segmento de reta. Só ir clicando e ir ligando. Aí aqui você pode trabalhar com vários desenhos para dinamizar ainda mais a aula. Suponhamos fazer casa, faz também. Fazer uma pequena ilustração. Uma casa bem básica aqui. Já estendeu a casa total. E assim você vai, só nos segmentos. É bem simples de usar, né, o programa. Automaticamente, quando eu vou passando o mouse em cima, já mostra a coordenada do lado. Estou passando aqui, ó. Aí já mostra lá. Isso é bem interessante também, porque pelo GeoGebra ser uma ferramenta que, como na descrição diz, que trabalha com a geometria, então a gente pode trabalhar junto com o plano cartesiano, figuras geométricas, que também torna outro tópico a ser discutido em aulas. No caso das figuras geométricas, o interessante é que além de você trabalhar o segmento, também a questão da área de figuras. Na hora que você desenhar qualquer figura, um retângulo, um triângulo, ele já mostra a questão dos seus segmentos e assim também a questão da área. Até, suponhamos, como tem a opção aqui do polígono, né? Ele já vai automaticamente para os pontos. Nessa situação aqui nós temos o valor dos segmentos e aqui esse polo 1 é mostrando a questão da área já do triângulo, viu? Pode colocar uma nova apresentação. Bom, essa era a primeira atividade que a gente tem em mente no projeto, que no caso é a marcação de pontos no plano cartesiano. Agora eu vou apresentar, pode passar a primeira atividade, que foi a que Erasmo passou, e agora a minha atividade, que é a construção do gráfico de uma função de segundo grau. Aqui, voltar para o GeoGebra, abrir um novo arquivo, Bom, aqui vocês podem perceber que logo aqui embaixo, onde está o cursor do mouse, tem um campo de entrada. Nesse lugar é onde a gente coloca a função. Para colocar a função, você coloca em minúsculo, f, entre parênteses, o x, no caso f de x, que é igual. Aí aqui você vai fazer a função. Como não pode usar o ao quadrado em si, você pode colocar, no caso, x elevado a 2 mais 3x mais 4, por exemplo. Aí você dá um Enter. E aqui, com essa ferramenta aqui, mover janela de visualização, você pode visualizar o gráfico automaticamente realizado com a função que você jogou aqui no GeoGebra. Como o x era positivo, então a concavidade da parábola está para cima. Se no caso fosse negativo, seria para baixo. Isso aí é uma alternativa bem legal, não para pular etapas, como algumas pessoas podem pensar. O professor vai passar uma equação, o aluno vai jogar no GeoGebra e já vai ver quais coordenadas e como ficou o gráfico em si. Não, isso aí não é para pular etapas, isso é um facilitador. Serve tanto para o aluno, por exemplo, o professor ele pode passar uma lista de exercícios com equações. Em seguida, quando o aluno resolver à mão, porque todo mundo sabe que matemática se aprende na prática, então quando o aluno resolver à mão, ele pode ter a alternativa de jogar no GeoGebra e ver se realmente as coordenadas que ele marcou na mão estão de acordo com as do aplicativo, uma forma de comparação e é uma aula diferente, né? Bom, agora é com o colega. Bom, pessoal, aqui hoje eu vou trazer uma novidade para vocês, que é um jogo de dama no Excel. O Excel é famoso por ser uma planilha eletrônica, muito dinâmica em termos de cálculo. Para todas as áreas, praticamente, você consegue resolver usando o Excel. Desde de um simples formulário até aplicações de estatística, a parte de geometria também, dá para você fazer, trabalhar muito no Excel. E hoje eu quero dispensar um pouco
a questão do cálculo do Excel, e a proposta é construir um jogo de dama, fazer com que os alunos confeccionem o seu próprio jogo e depois fazer até uma disputa em sala de aula, fazer uma competição com esse jogo de dama. E para isso também eu vou trazer aqui uma ferramenta, uma novidade para vocês, que é a lousa digital. Isso para o professor de matemática é uma situação bastante interessante, que ele pode fazer todos os cálculos utilizando aqui essa área da lousa. E para se tornar mais interativo o processo do jogo de dama, um aluno pode jogar com o mouse e o outro pode utilizar a caneta e aí fazer a movimentação das peças. Após a construção do jogo, eu vou simular aqui uma partida com o meu amigo Erasmo, para a gente ver como se torna tão fácil e prático em sala de aula. Nesse momento eu vou aqui rápido tentar construir aqui o jogo de dama no Excel. O mouse aqui não está conseguindo ter acessibilidade devido ao plano que está aqui na mesa. Sabe que ele não toca muito mesmo? Não, só pegou. Ok? O jogo de dama, ele tem um total de 64 peças, então 8 por 8, uma potência aí, se você colocar 8 ao quadrado, você vai chegar ao total de casas que vai ter o campo do jogo de xadrez. No caso, vai ser necessário utilizar 8 colunas no Excel. Nesse momento, então, eu vou selecionar da coluna A até a coluna H. E aí eu vou dar a largura aí dessa coluna, clicando no botão direito sobre ela. Largura da coluna, eu vou colocar 12,43 pixels. Agora, as linhas, a quantidade de linhas que vão ser necessárias, serão 8 linhas. Para a altura da linha, vou proceder do mesmo jeito, clicando no botão direito em qualquer uma delas, e na altura da linha, eu vou colocar 69 pixels. Praticamente para ter ideia aí, como se fosse um quadrado em cada célula. O jogo de dama, ele tem, de formas alternadas, uma casa escura e outra casa clara. Então, nesse momento, simplesmente basta que você adicione um formato aqui, um preenchimento para as células. No caso aqui, eu vou preencher essas células com uma cor escura e outra clara, vai ficando de forma alternada. Pronto, dessa forma, praticamente aqui já estou tendo uma ideia do tabuleiro do chá de dama. E agora, após o preenchimento, seria ideal criar as peças. Eu não vou preencher todo o espaço aqui, porque já dá para vocês verem que eu tenho que chegar até a linha 8 e posso ocupar muito tempo. Eu vou fazer aqui só a simulação de como seria para você criar as peças e eu mostro já um tabuleiro pronto para que a gente possa simular aqui uma partida. Eu vou até o menu inserir, onde nas ilustrações, em formas, eu vou escolher aqui esse rosto feliz, para desenhar as peças do jogo. Eu vou colocar aqui na cor azul, vou pegar esse efeito aqui, efeito de formas, usar o Disney, a segunda opção aqui que é o baixo relevo. E aí, ó, já dá a ideia mesmo realmente de uma peça de dama. Para não perder muito tempo, após você ter criado uma, você pode dar um copiar, dar um Ctrl C, depois um Ctrl V, e aí você já tem praticamente aí as peças todas criadas de uma única vez. Como são de cores alternadas, a gente pode escolher também aqui, ó, voltar na parte de formatar e colocar uma cor diferente. Então eu tenho já de forma alternada as cores. Aqui eu estou só fazendo uma demonstração, para não ocupar muito tempo. Vamos aqui para uma já definida, da sua forma real. Ok. Veja ela pronta, como é que fica já o tabuleiro de jogo de dama. E dessa maneira aqui, está pronto para que o aluno possa formar duplas e disputar partidas de dama. Nesse caso, eu vou chamar aqui meu amigo Erasmo. Ele vai utilizar o mouse. Eu vou utilizar
utilizar a caneta da mesa digitalizadora, para que a gente possa jogar aqui uma partida, simular aqui uma partida. É interessante porque o aluno ele cria o seu próprio jogo. Depois ele vai brincar com os alunos, mas primeiro tem a parte lógica. Deixa eu voltar para essa posição. A luz está incomodando. Meu amigo Erasmo vai fazer a primeira movimentação aí. Ok. Ele nesse momento está usando o mouse e eu vou tentar aqui com a caneta puxar uma peça também do jogo. Eu já executei em outras situações, eu sou professor de matemática, já trabalhei com essa atividade em sala de aula e, para minha satisfação, praticamente nós temos aí 100% dos alunos fazendo a atividade e participando. Então dá um prazer enorme quando você cria uma atividade dessa, porque você interage a turma inteira, você faz com que a turma inteira participe daquela atividade. E aí o jogo de dama não está sendo inserido simplesmente só essa ideia de você ter criado o jogo, mas entra também a questão de você, a estratégia do jogo, fazer com que o aluno se concentre mais em sala de aula. E essa é a função do professor, buscar caminhos para fazer com que aquelas aulas sejam atrativas e que tragam os bons frutos que é o aprendizado para aquele aluno. Vou só terminar aqui a simulação e fica aí a critério dos professores de matemática utilizar essa ferramenta. Eu acredito que vai ser uma experiência única aí de satisfação garantida. Portanto, a gente está encerrando aqui o nosso trabalho. Confesso que já, por ser professor de matemática e trabalhar um pouco com informática, vejo que é com essas aulas que a gente consegue aprender a atenção em máximo, o máximo dos alunos, né? Muito obrigado.